dedos de uma mão, então levante a outra. Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor. Nunca se esqueça. O dedo indicador você vai colocar a mão bem forte. O Senhor é o meu pastor. Amém. Vamos ficar em pé, então, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Mesmo que você conheça, ore salteado. Abra a tua Bíblia e vamos meditar neste texto específico, né? E hoje vamos abordar o verso número 2, mas vamos ler o texto, que a leitura do texto, ela fala mais direto ao coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Eu vou me deter no verso 2 e vou utilizar uma outra versão, uma versão que diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Amém. Podeis assentar. Era uma família humilde, sitiantes, não muito afeitos à tecnologia, nem mesmo telefone eles tinham, mas tinha uma família muito bonita, eram fiéis, estavam sempre presentes à igreja, fiéis com o Senhor. O patriarca os educou a realizar o culto doméstico, e aquele pai, então, educando os filhos de maneira também muito direta, até um tanto rígida, para eles lia a Bíblia todos os dias. O mais velho, entretanto, um dia disse: pai, eu pretendo ir para a cidade grande para arranjar um emprego e sair dessa vidinha. E o pai concordou com ele, disse: tá bem, meu filho, pode ir. Eu juntei algumas economias e vou. Mas o pai disse: espera um pouquinho, filho. O pai havia comprado uma Bíblia bonita, de zíper, foi lá para o quarto, demorou algum tempinho, foi com aquela Bíblia fechada e disse: meu filho, aqui está o exemplar da Bíblia, eu comprei especialmente para você, não deixe de lê-la, porque eu marquei alguns textos em especial, a sua mãe também. Isso te fará muito bem, você vai entender por quê. O filho disse: tá bom. Colocou a Bíblia no meio dos seus apetrechos e saiu em viagem em direção à cidade grande. E como todo jovem, já foi saindo com a cabeça, dando um ligeiro sorrisinho, e foi para a cidade. E aquelas suas economias, passadas algumas semanas, tal qual do filho pródigo, ela foi acabando. E quando ele percebeu que as economias estavam acabando, ele pegou e mandou um telegrama para o pai: papai, mande-me R$100, porque estou precisando de dinheiro. O pai, daquela forma simples, respondeu aquele telegrama: leia a Bíblia. 10 dias depois, o filho manda novamente um telegrama: pai, eu preciso de dinheiro realmente, mande-me alguma coisa para ajudar. O pai mandou um telegrama de volta: filho, leia a Bíblia. Passados mais alguns dias, novamente a cena se repete, e o pai simplesmente respondia no telegrama: leia a Bíblia. E passaram-se mais de um mês. Passado mais de um mês, veio a notícia de um telefonema pedindo que o pai fosse buscar o filho na rodoviária naquele dia, porque o filho estaria chegando. Quando o pai chega à rodoviária, encontra o filho maltrapilho, sujo, barba por fazer, e olhando para o pai com um certo ar de desprezo e até decepção. Corre em direção para abraçar o filho, e o filho está com um bloco de gelo. E olha então para o pai e diz: pai, o senhor não me ama, o senhor não está preocupado comigo. Por quê, meu filho? Pai, eu precisava de dinheiro, manda um telegrama e o senhor me responde: leia a Bíblia. E você não leu a Bíblia? Ah, pai, eu estava preocupado, precisava estudar, trabalhar, era concurso, era entrevista, era muita coisa para fazer. E você não leu a Bíblia? Não, pai, o dinheiro acabou e eu fui mandando mais um telegrama, o senhor só me mandava dizer: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. O senhor não me ama, pai. Você nunca leu a Bíblia. Pai, para ser sincero, o dinheiro acabou. Eu fui numa dessas livrarias chamada Sebo,
vendi aquela Bíblia, apurei o dinheiro, ainda vim com carona até uma cidade mais próxima, mas quando eu tive dinheiro, pai, estou há 2 dias sem comer, que foi o dinheiro que eu consegui para comprar a passagem para chegar aqui. Poxa, pai, será que o senhor não se preocupa? Não viu que eu estava necessitado? O pai olhou e falou: você fez o que com aquela Bíblia? Eu vendi no sebo. Você fez o que com aquela Bíblia? Eu vendi o sebo. Ele repetiu. O pai com tristeza olhou e falou: meu filho, meu santo filho, o que você foi fazer? Bastava você ter aberto aquele zíper, você ia perceber que aquela Bíblia estava com um volume anormal. Porque eu e a sua mãe colocamos em alguns textos bíblicos onde nós grifamos, nós colocamos notas de R$100, de R$50, de R$20, muito mais do que aquilo que você estava necessitado. Bastava você ter ouvido o conselho de seu pai, aberto, leia a Bíblia. Lendo a Bíblia, você encontraria Deus falando, mas você encontraria a necessidade tua também devidamente atendida. Por que, meus irmãos, escolhi esse texto? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos uma revelação a respeito de Deus. É a revelação escrita de Deus. Quando nós paramos para observar a natureza e paramos para orar, nós estamos encontrando uma revelação de Deus na natureza, na história. Quando queremos uma revelação especial, nós vamos ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a revelação especial do amor de Deus para as nossas vidas. Mas é uma coisa interessante, quando nós lemos a palavra, meditamos na palavra e guardamos a palavra no coração, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, nós encontramos a resposta de Deus para todas as nossas necessidades, para todas as nossas ansiedades, e nós percebemos na palavra Deus falando ao nosso coração, acalmando os nossos ânimos, dando-nos a direção, ensinando-nos a administrar todas as coisas que temos, mostrando que se temos algum patrimônio, seja ele patrimônio genético, seja o patrimônio familiar, seja o nosso patrimônio ético e moral, e acima de tudo patrimônio espiritual, nós encontramos Deus vindo ao nosso encontro, restaurando a nossa vida, reforçando a nossa fé, iluminando o nosso caminho e mostrando qual caminho devemos seguir. À medida que dela nos afastamos, nós passamos a diminuir o conceito de Deus. E o salmista Davi, ele tinha um conceito específico de Deus, porque ele estava lá em plena comunhão com o Pai, no dia a dia, no cuidado com as ovelhas. Por isso, quando ele pensava qual hebreu. E o hebreu pensava num Deus que é soberano. Por isso nós encontramos aquela expressão tão cantada por nós durante algum tempo: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. É na Bíblia que encontramos o conceito da onipotência, da onipresença e da onisciência de Deus. Os calvinistas distribuem uma outra doutrina, do qual os metodistas também não se afastam. Wesley não se afastou disto, que é a doutrina a respeito da presciência. E quando nós lemos aqueles textos belíssimos que falam a respeito de Deus, naquilo que Ele é, nós encontramos aquela expressão que diz: eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter. O salmista Davi conhecia o Deus, que era o El Shaddai, lá do livro de Gênesis, quando Deus se revelou a Abraão e disse: Ani El Shaddai, ou seja, eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Esse era o conceito de Deus, como era o conceito de Elohim, como era o conceito de Eli, como era o conceito de Melquisedeque, que era sacerdote de El Elyon. Por isso, nos Salmos nós encontramos a expressão: o Senhor Deus é o Altíssimo, é o grande Rei acima de todos os reis, os deuses. E interessante que esse conceito de Altíssimo está presente no Salmo 23. Não na figura apenas do Salmo como o pastor, mas muito mais do que um pastor que cuida das ovelhas. Ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Por que esse texto é tão importante e tão maravilhoso? Primeiro, porque quando diz Ele me faz repousar, nós temos um conceito de repouso atrelado ao nosso dia a dia. Por exemplo, a consolidação das leis do trabalho, conhecido como CLT, que protege os trabalhadores de modo geral, elegeu o descanso remunerado semanal, chamado DRS. Por isso, nós imaginamos o repouso do trabalhador como aquele período que ele se retira para o descanso físico, mas também para passar com a família. Quando nós pensamos no descanso,
Eu me lembro que tem em casa, algum tempo atrás, nós compramos um conjunto de sofás. Um de 3 lugares e 2 de 2 lugares. Demoramos para escolher, mas escolhemos o sofá que nos agradou. De repente veio meu sobrinho com a minha sobrinha, a sobrinha neta. Ele senta-se sobre aquele sofá e vai se acomodando, como nós vamos nos acomodando. Depois vem a filha com o genro, acomoda-se, e aí vem a nossa surpresa. Onde é que vocês compraram? Lá vai o meu sobrinho comprando também para a sua casa, para o seu apartamento, aquele mesmo tipo de sofá, da mesma cor. Vai a minha filha e compra também o mesmo sofá, da mesma cor. E depois ele disse: sabe o que é, pai? É que quando nós sentamos, esse sofá, ele é tão gostoso, tão macio, que nós temos a impressão que ele abraça cada um de nós. Não é provavelmente que nós já estamos tendo que reformar um deles, pelo menos pela 2ª ou 3ª vez. Por quê? Porque cada vez que nós sentamos ou deitamos no sofá, realmente tem-se aquela impressão de que você está mergulhando em uma coisa muito macia. Ele abraça. E esse sofá me fez pensar nesse texto muitas vezes. Quando eu penso o quê? Eu penso nesse descanso, no repouso, que é o momento em que nós fisicamente nos colocamos face a face com Deus e percebemos que Ele renova. E a palavra de Deus nos diz: assim dá o Senhor aos seus amados o sono. Por quê? Porque como nós dormimos de uma forma tranquila, Deus vai restaurando as nossas energias físicas. E como é gostoso descansar quando estamos cansados fisicamente. Mas o repouso tem um outro sentido. O repouso nos leva, por exemplo, àquele momento que estamos com a família, desfrutando aquele momento sagrado, em que com a família nós estamos reunidos. Às vezes nós encontramos rusgas entre os irmãos. Qual é a família que não passa problemas? Qual é a família cujos irmãos não têm um embate de vez em quando, não é, pastor? Todos nós já passamos por tudo isso, temos as nossas diferenças, mas quando nós pensamos em família, nós pensamos uma coisa sagrada, gostamos e precisamos estar com ela. Esse é um outro sentido de repouso. Por isso o texto diz: Ele me faz repousar. É no sentido de nos encontrarmos como família, e como família também expressarmos o nosso amor uns com os outros, mas também a nossa comunhão. Por isso, quando nós pensamos na igreja, nós estamos pensando no redil, e quando pensamos nesse redil, nós pensamos na família de Deus. Somos uma família, precisamos uns dos outros, temos que estar uns com os outros, e quando estamos uns com os outros congregados, o texto diz: Ele me faz repousar. Por isso o domingo é o dia mais importante para o cristão, por ser o dia da ressurreição, que nós comemoramos, que nós celebramos, mas também o dia de estarmos juntos como família, com as nossas diferenças, mas nós olhamos um para o outro e dizemos: você é diferente de mim, pensa de maneira diferente, mas você é meu irmão no Senhor. Isso é o que faz a diferença. O texto diz: Ele me faz repousar. Outra expressão que me leva é aquela expressão do salmista no Salmo 37. Com toda certeza, os irmãos, quando abrem o Salmo 37, os irmãos logo pensam no Salmo 37,5. Quer ver? Pode abrir o texto aí. E os irmãos até decoraram o Salmo 37,5, mas esquecem do seguinte: o Salmo 37,5, quer ver como os irmãos se lembram? Diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o seguinte: e o teu direito como o sol ao meio-dia. O seguinte, veja que texto bonito: descansa no Senhor e espera nele. Esse texto é bonito. Descansa no Senhor e espera nele. Às vezes eu tenho a impressão, meus irmãos, que quando nós estamos orando, nós que às vezes até criticamos os católicos, fazemos a mesma coisa. É repetição em cima de repetição, uma ladainha em cima de uma ladainha, porque nós não confiamos no Senhor. E as nossas orações, às vezes, meus irmãos, não têm o menor sentido. Por quê? Porque é tanta repetição, tanta repetição, tanta repetição, que nós não paramos para deixar o Senhor agir. Há um hino que nós cantávamos no passado, cantava-se muitas vezes em velório, que diz: descansa, ó alma, eis o Senhor ao lado, paciente eleva, sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado. O que é Deus tomando cuidado? É que Deus vai cuidar da minha saúde, Deus vai cuidar da minha condição financeira, Deus vai cuidar da minha família, Deus vai cuidar do meu relacionamento social,
Deus vai cuidar da minha condição lá dentro do trabalho. Teu patrão é um carrasco, ore e agradeça a Deus por ele e peça que o Senhor o abençoe. Teus empregados estão traindo, ore e peça, Senhor, coloque a mão e abençoe a vida deles. Me faz lembrar o bispo Adolfo. Quantas vezes, grande amigo, eu não tive condições de ficar no culto fúnebre porque não tinha condições emocionais na segunda-feira, da terça-feira, diante do quadro que apareceu. Por quê? Este horário ele estava terminando de pregar num grande êxtase, segundo a Aurelita, a esposa dele, nos contou, cantando, louvando, parecia que ele estava subindo. E quando ele vai para casa, tem um infarto, o seu estado emocional, e o Senhor o recolheu. Mas eu me lembro muitas vezes do bispo Adolfo dobrando seus joelhos e orando para que Deus abençoasse todos os pastores e pastoras, principalmente aqueles que lhe faziam oposição. Ele não desejava o mal para ninguém. Nós não devemos desejar o mal para ninguém. Há um outro hino que dizia: teus amigos te desprezam, conta isso em oração. Vamos ao texto? É o que o texto diz, né? Ele me faz repousar. Por quê? Porque o repouso está nesta segurança, na certeza de que Deus, o soberano, o El Shaddai, o Altíssimo, Ele é tremendo e Ele estará no controle das nossas vidas. Um dos textos mais antigos da Bíblia é o Salmo 90, escrito por Moisés, presumivelmente quando ele estava entre os midianitas. Como também, segundo alguns estudiosos, Moisés foi o autor do livro de Jó, o mais antigo livro da Bíblia. Mas o Salmo 90, ele começa dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Pouco mais adiante ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É a expressão desse texto: Ele me faz repousar. E o que eu desejo nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, é que os irmãos possam encontrar não apenas o refúgio, a libertação, o consolo, mas acima de tudo, este descanso merecido que só o Senhor pode dar. Ele me faz repousar. A segunda expressão que nós encontramos em relação a isto, além dessa questão da segurança, da dependência, da tranquilidade, do consolo, do socorro que só o Senhor traz, é a expressão pastos verdejantes. E aqui, pastos verdejantes tem a ver com a responsabilidade que o pastor tem para com as ovelhas. Convivemos no mundo, meus irmãos, em que no meio das pastagens há muita erva daninha, e elas estão a todo o redor. O pastor sério, vocacionado, chamado por Deus, cônscio da sua responsabilidade, enquanto as ovelhas estão pastando, estão no descanso, ele está em pé com o cajado, com a vara, observando. E ele conhece, vai andando pelo pasto, porque ele está observando onde tem as ervas daninhas. As ovelhas não precisam de ervas daninhas, elas precisam do capim viçoso, e o pastor tem a função de ir e retirar as ervas daninhas. Por isso o pastor tem que estar realmente acima do rebanho. Diferente do que muitos imaginam, quando Cristo vier buscar a igreja, nós, os pastores, seremos os últimos a subir. Os irmãos estarão lá na glória, desfrutando tudo, mas nós não. Nós estaremos lá primeiro prestando contas do rebanho do nosso trabalho, para depois subir. Porque para isso é que nós somos chamados. Fomos chamados para pastorear. E o pastor o que faz? Ele observa o que as ovelhas estão comendo para saber se é um bom capim. Pela televisão, pelos jornais, pela mídia do modo geral, nós temos hoje introduzido no nosso meio sermões, cultos, pastores que são na verdade teleevangelistas, muitos estão trazendo boa refeição, mas há muita erva daninha no meio do rebanho também. E o pastor faz o quê? Ele vai orar, ele está observando, ele vai pesquisar na palavra, ele vai estudar, e ele vai dizer para o rebanho: olha, não é conveniente comer esse tipo de alimento, vamos para outro canto. E como eu disse na mensagem passada, a ovelha que é a ovelha, ela ouve a voz do pastor, se delicia com a voz do pastor e segue a orientação do pastor. Senão,
o caminho será quebrar a perna da ovelha, depois fazer o torniquete para que ela possa voltar. Ou se a ovelha estiver aprendendo com os cabritos, aí ela vai se rebelar contra o pastor, mas isso não é característica boa para o rebanho, ela vai ser corrigida pelo pastor. Mas aqui o texto diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Lembrou-me minha irmã, outro dia, que ela havia lido, e eu fui conferir, tem razão, que a ovelha, quando ela deita, dependendo da forma como ela deita de lado, ou ela coloca as pernas para cima, ela não consegue se levantar. Por isso o pastor tem que ir e dar aquela ajudinha para que a ovelha possa se levantar. Por quê? É típico da ovelha, quando se deita, ela dobra como se estivesse com os pés ajoelhados, e ali ela deita e fica repousando. Essa realmente é a função do rebanho. Ou seja, está ali tranquilo e o pastor está observando. Mas se a ovelha cair, o que o pastor faz? Ele toma a ovelha pela mão, levanta e a coloca de pé. A diferença entre o crente e o não crente é que aquele que não tem Jesus Cristo no coração, quando ele cai, ele fica prostrado. Mas o crente, a crente, quando cai de joelhos. Esta é a diferença. O outro não consegue se levantar, mas o crente, quando ele cai, ele faz o quê? Como Davi. Davi, quando Natan se colocou diante dele, colocou o dedo no nariz e disse: você é este homem mostrando pecado? Davi, servo de Deus como era, pastor de ovelha como era, ao invés de se rebelar contra a voz do profeta, ele reconheceu o seu pecado, ele orou, e no Salmo 51, quando ele coloca aquela oração, ele diz: eis que iniquidade foi formada, em pecado me concebeu a minha mãe. E ele vai orando e clamando ao Senhor, e mostrando como estava o estado do seu coração. Ele confessa o pecado dentro do Senhor, é restaurado. E depois ele começa a louvar e glorificar ao Senhor, porque o Senhor restaura. Então você que é ovelha, quando passar pela aprovação, nós vimos na mensagem passada aquele texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que Ele não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, vos dará o livramento, de sorte que a possais suportar. Os pastos verdejantes, eles estão aqui, na palavra do Senhor. Por isso precisamos dela nos alimentar, dela nos edificar, porque através disso nós teremos as consequências mais sadias que o sublime e supremo pastor irá colocar para cada um de nós. Terceiro ponto. Veja que o texto diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas. Águas turbulentas não combinam com o rebanho. Primeiro, porque a ovelha não enxerga bem. Segundo Felipe Keller, como eu disse na mensagem passada, a ovelha é um animal míope, não enxerga mais do que 10 metros à sua frente. São péssimas nadadoras, especialmente no momento em que elas estão com a grossa lã. Se cair em águas turbulentas, ela morrerá afogada. Então a função do pastor é levar para águas tranquilas, porque águas turbulentas não combinam com o bom rebanho. Então aquele que está passando por águas turbulentas deve buscar o pastor permanentemente. Por isso, meus irmãos, esta é a nossa função. Eu fico pensando em alguns pastores que ficam sonhando com uma igreja muito grande. Uma igreja grande não quer dizer uma grande igreja. A grande igreja, meus irmãos, muitas vezes é uma igreja pequena, porque na igreja muito grande não dá tempo do pastor se relacionar com as ovelhas, de visitar, de conhecê-las, de acariciá-las, de colocar sobre elas a mão. É por isso que às vezes nós vemos grandes igrejas e o pastor tem aquelas equipes para ir, vai orando, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai ministrando. Por quê? Para chegar nele é mais fácil chegar no Papa do que chegar nesse pastor. Mas não com o sublime pastor que nos dá o exemplo. Esse sublime pastor, ele nos manda colocar o quê? Chegar perto das ovelhas, colocar as mãos sobre as ovelhas. O bom pastor é aquele que conhece as ovelhas pelo nome, que sente o cheiro das ovelhas, gosta do cheiro das ovelhas, acaricia as ovelhas, delas não tem nojo, não tem repulsa. Por quê? Porque o nosso Deus não repudia ninguém. Pastor, meu marido não tem jeito. Não tem jeito sim.
Pastor, meu filho não tem jeito. Tem jeito sim. Pastor, meu pai e minha mãe não tem jeito. Para Deus tem jeito sim. Nós não podemos decretar coisas ruins sobre as nossas vidas, muito menos sobre a nossa família. Mas não podemos jamais perder a esperança, porque Deus é o Senhor de toda a esperança. E quando Ele nos conduz às águas tranquilas, implica em dizer: coloca os teus cuidados aos pés do Senhor, e Ele estará cuidando da tua vida. A palavra de Deus diz: sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor. A palavra também nos diz: orai uns pelos outros para que sareis. Deus, portanto, Ele cura estas nossas enfermidades, inclusive e principalmente as enfermidades familiares. Outra coisa, meus irmãos, é o conceito hebreu a respeito de ser humano. Davi tem um conceito elevado do ser humano, porque o hebreu imaginava o ser humano formado apenas de corpo e alma. Por isso encontramos em Eclesiastes 12:7 a expressão: o pó volta à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Para o hebreu, a palavra alma e espírito era uma coisa só. Ruach quer dizer sopro, vento, alguma coisa que vem de Deus, está aqui. Ele não se preocupava com muitas definições. Lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar no grego koiné, no grego clássico. Está aí alguma coisa para os seminaristas poderem anotar agora, e depois desenvolver o texto bíblico também para os estudos. Nós temos a seguinte posição. Lá nós encontramos a definição do ser humano a classificação do ser humano, a divisão do ser humano em psique, nous, soma, pneuma e sarx. 5 divisões. Mas esse assunto, inclusive, para abordar numa outra mensagem, se o senhor me permitir. Mas aí fica para vocês também, vocês vão desenvolvendo o estudo bíblico também, porque certamente vai ajudá-los também um dia na caminhada. Mas, meus irmãos, o conceito que se tem também do Novo Testamento, o conceito mais moderno de vida, é o conceito da palavra bios. Daí surgiu biotecnologia, e você vai para a área da medicina, e você encontra lá a chamada bioética, um conceito errado, diga-se de passagem, com relação ao ser humano. Porque bios tem esse conceito no genérico, na vida animal, no conceito genérico. Mas o conceito que nós temos é um conceito diferente, é o conceito bíblico do ser humano, é zoe. A vida, nesse sentido, é zoe, ou seja, o ser humano é tão especial que Deus nos criou a imagem e semelhança únicos no universo. E é esta imagem que Ele quer restaurar, e Jesus Cristo nos restaurou a esta imagem. Por quê? Porque quando nós nos colocamos face a face, nós vamos a Ele, e Ele é o sublime e supremo pastor que conhece cada uma das nossas necessidades, e Ele nos convida a termos com Ele esta relação pastoral. Ele não é o reverendo, Ele não é o bispo, Ele não é o reverendíssimo. O texto diz: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. É aquele que vai ao nosso encontro, que está conosco. Eu meditava nesse texto, e Edna e eu fomos lá para a Praia Grande tentar arrumar um apartamento que nós compramos lá no Tupi. E olhando da janela, 12º andar, bem próximo ali, nós estávamos vendo a praia e o oceano. Eu estava meditando nesse texto, porque esse texto fala ao coração, na simplicidade, e tentando entender Deus nesse meu conceito reles, nesse conceito simples, que não é o conceito real do que Deus é. Deus é muito maior do que aquilo que eu penso, que eu imagino, que eu identifico. E de repente eu olho para a praia, eu vejo as pessoas andando, todas as áreas pequenininhas, olho para a arrebentação, olho para o mar, vejo aquela imensidão e começo a ver, depois dessa imensidão, lá na frente, nós temos a vastidão do oceano. Enquanto eu estava meditando nesse texto e pensando nisso, eu disse: quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, e quão infinita é a graça do Senhor. Muito maior, muito mais profunda, muito mais volumosa do que o oceano. E eu comecei a pensar naquele texto e naquele cântico que tantas vezes cantamos, que diz: eu navegarei no oceano do Espírito, e me fez lembrar um mergulho nas águas. Meus irmãos, o texto diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso,
mas quando nós mergulhamos neste oceano da graça, nós sentimos que Deus é tão maravilhoso que Ele não somente nos abraça, mas Ele nos envolve até os últimos fios de cabelo. E quando Ele nos envolve com esse seu amor e com esta graça, Ele inunda o nosso ser de uma maneira tal que Ele nos faz olhar para este sublime e supremo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E este sublime e supremo pastor coloca em nós essa segurança para poder dizer: olha, descansa em mim. Que o descanso que eu quero que você tenha em mim é poder sentir não uma parte da minha presença, mas a minha presença inundando todo o teu ser, tomando conta de toda a tua vida. Vamos ao texto, que aqui eu também quero encerrar. O texto diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O texto lá do Salmo 40 diz: Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Quer saber de uma coisa? A bênção que você espera, ela não será concedida, ela já foi concedida, ela está a caminho. É isso. A vida inteira eu preguei isso para os irmãos. A vida inteira eu tentei pregar isso para os irmãos, para as irmãs. Eu confesso aos irmãos que lá no começo da vida pastoral, chegaram a dizer: pastor, o senhor é novo demais. E eu pensei, falei: será que eu vou um dia mudar? Eu não mudei não, eu aperfeiçoei. Eu continuo pensando do mesmo jeito, só que com muito mais profundidade. Ou seja, esta bênção, ela já foi dada para nós. É uma questão, meus irmãos, de nós pararmos às vezes em certas orações, parar de pedir, 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 e começar a agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu. É tomar posse daquilo que Ele já nos deu, daquela restauração, daquela bênção, e de colocar a marca de Deus na nossa vida. Por quê? Porque não é por acaso que o apóstolo São Paulo nos disse: mas em todas estas coisas, aleluia, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos ao texto? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Será que eu posso orar pelos irmãos, pelas irmãs? Amém. Vocês querem que eu ore por vocês? Amém. Então venham para o altar nesse momento. Venham para o altar. Mas venham. Venham com essa expressão abençoada, dizendo: olha, por que eu vou andar preocupado? Por que eu vou andar cabisbaixo? Por que eu vou deixar que o tormento tome conta do meu coração se eu tenho o Senhor como pastor? Por quê? Tudo tem seu tempo na nossa vida, tudo tem o tempo certo na nossa vida. Mas é uma coisa que a palavra nos ensina: descansa no Senhor e espera nele. São tantos os textos dos livros dos Salmos e outros que nos fala a respeito deste Deus maravilhoso como pastor. Eu confesso aos irmãos que, lógico, às vezes nós estamos ouvindo, lendo, meditando, eu pego os meus compêndios, estou lendo, lógico, eu preciso ler. E eu preciso encher a minha mente. Mas a pior coisa é quando você tem a cabeça cheia e o coração vazio. Isso eu não quero não. Eu vou ler sim, vou estudar sim, mas o que eu quero em primeiro lugar é, qual criança, me alimentar desta palavra, a palavra da vida. O que eu quero como criança é jamais perder esta visão do Senhor como meu pastor. Oi, como é maravilhoso! Como é maravilhoso, às vezes você está lá num leito de hospital e você vê os médicos passando de um canto para o outro, e você está lá dizendo: Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui. Eu tinha um membro da igreja lá no Tucuruvi extraordinário, professor Aníbal, já idoso, estava sempre lá seu paletózinho e gravata, fez delegado geral de ensino aqui da região,
da região norte, sentava-se no banco, estava cantando aquele jeito dele, tradicional. Ele, a dona Frida, que também foi diretora de escola, ele estava sempre lá daquele jeitinho. Você chegava para ele e professor ali, como Deus é maravilhoso, como Deus nos visitou nesta noite, que coisa maravilhosa. Ele não cantava, não levantava a mão nem nada, mas ele estava louvando ao Senhor. Um dia o professor Aníbal foi comer uma coxinha e tinha lá o palito, e ele acabou engolindo aquele palito também. Aquilo foi rasgando. O professor Aníbal está lá hospitalizado, passou por uma cirurgia difícil. Veio lá o pastor visitar. Chegou lá e encontra o senhor Aníbal com aquele sorriso. Pastor, que maravilha o senhor está aqui. Como é que está o senhor? Eu estou feliz com o Senhor. Tudo costurado. O senhor está feliz? Olha, como eu agradeci a Deus. A vida inteira eles foram descontando do meu salário. Tanta gente reclama, mas agora que eu precisei, está o hospital aberto, está a equipe dos médicos. Olha, que coisa maravilhosa, é Deus preparar os médicos. Olha, pastor, que coisa maravilhosa, não ficar com isso aqui aberto. Chegar aqui e costuraram tudo, pastor. Que coisa maravilhosa, quando eles abriram, viram e falaram: nossa, mas o senhor está, com a idade que o senhor está totalmente preservado. Eu aprendi muito com aquele irmão a não me queixar das coisas. Eu aprendi muito com aquele irmão a levantar pela manhã, como sempre faço, orar e agradecer ao Senhor. Eu aprendi com aquele irmão e com tantos outros que nós devemos agradecer e louvar a Deus quanto maior for a provação. Sabe por quê? Porque diz a palavra de Deus: o Senhor é quem pelejará por vós e vós vos calareis. Meu irmão, toda dificuldade no trabalho, pode ter certeza de uma coisa: Deus está cuidando disso, viu? Deus está cuidando. Aquela tua dificuldade financeira, Deus está cuidando, Ele está te ensinando uma lição preciosa, assim, tá? Aquilo que você está esperando, vitória, confia no Senhor, porque a vitória não virá, ela já veio. A hora que você menos acordar, você vai tomar um susto. Você está falando isso porque como pastor, como advogado, os dois, eu já vi isso também acontecer. Já vi isso acontecer na minha família. Edna e eu já vimos tantas vezes o Senhor agir de maneira maravilhosa. Onde a ciência não tem resposta, Deus tem resposta. Onde a ciência nada pode, o Senhor tudo pode. Onde às vezes nós estamos rodeados de inimigos para querer assaltar nossa casa, mexer conosco, o Senhor nos livra. Estava ouvindo aqui um testemunho do Bispo Adolfo. Quando ele começou a desenvolver o seu trabalho, começou a mexer com interesses econômicos, e havia uns assaltantes ali e jagunços lá por aquela região norte, querendo matá-los. Um dia ele está passando por ali, está aquele bloqueio. Ele falou: não vou parar não, senhor, em nome de Jesus, vai na frente. Ele furou o bloqueio e saiu. O pessoal saiu atrás dele. Mas acho que nem o Adolfo sabia que ele tinha capacidade para dirigir um cara com tanta velocidade e longe. Não foi por ele. A palavra de Deus diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Antes de orar, vamos repetir o texto. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Vamos curvar as nossas frontes. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça ou sobre o teu peito neste momento. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, visita o teu povo neste momento. Ó Deus, a tua palavra nos diz que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes. Deus amado, agora abraça este povo. Ó Deus, agora coloca cada um desses que estão no altar, em nome de Jesus, coloca no teu colo, nos teus braços poderosos, ó Deus.
Ó Deus, em nome de Jesus, agora dá aquele quebrantamento de coração, de mente, de alma. Dá aquela visitação poderosa do Teu Espírito, ó Deus. Cure as enfermidades da mente, da alma, ó Deus. Aleluia. Coloque as mãos na família, Senhor. Sim, Deus. Onde está ocorrendo, ó Deus, aquela coisa intrincada. Desamarra, desata, quebranta esses laços. Deus. Em nome e pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Ó Deus, esta questão financeira, em nome de Jesus, ó Deus, resolve nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Esta questão difícil, ó Deus, de enfermidade. Tu que és o médico dos médicos, agora coloque as tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. E vem acalmar a tempestade nesse momento. Vem dar uma saída, ainda que a ciência não tenha saída. Aleluia. Mas, ó Deus, abençoa este povo com uma unção poderosa, Sim, Senhor. para que este povo compreenda a alegria de serem membros deste Aleluia. rebanho, pastoreados pelo pastor Denilson, que é pastoreado pelo Senhor. E, ó Deus, a ele dá forças redobradas, dá unção poderosa, dá visão, ó Deus, dá para ele o discernimento de dar ao rebanho, ou de conduzir o rebanho para as águas tranquilas, e dar ao rebanho o melhor alimento que vem da tua palavra. Por isso, ó Deus, a ele, cuida da sua saúde, cuida do seu lar, cuida da sua família, cuida das suas questões emocionais e espirituais, ó Deus. Mas ó rebanho que aqui está, ó Deus, abraça esse rebanho, cuida deste rebanho, abençoa este rebanho, ó Deus. Faça com que o povo saia daqui com a alegria do Senhor, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor a nossa força é. Por isso agora, ó Deus, enxuga as lágrimas que nós não temos condições de fazer. Se essas lágrimas forem de alegria, benditas lágrimas. Se essas lágrimas forem de regozijo, benditas lágrimas. Mas que o teu povo sinta, ó Deus, o transbordar do teu Espírito agora. Aleluia. O transbordar do teu Espírito, nosso sublime, nosso supremo pastor. Aleluia. Em nome de quem nós oramos. Aleluia. Uma pergunta bem direta. Quantos nesta noite foram abençoados pelo Senhor? Quantos? Foram abençoados? Então agora você não vai cometer um pecado. Prometa para você e para o Senhor que você não vai cometer um pecado. Ó, pastor. Se você foi abençoado, com quem você tiver contato nesta semana, a começar de hoje, quando você sair daqui para a tua casa, você abençoa em nome de Jesus. Faça isso. Comentava outro dia aqui para minha esposa, que minha filha falou: e aí, pai, você não vai falar? Sim, filha, Deus te abençoe. Para que eu ouvi isso? Meu filho, os dois. E aí, pai, você não vai falar? Claro que vou. Que Deus te abençoe. Eu tenho vários advogados aqui que chegam para mim e falam: e aí, doutor? Eu falo: Deus te abençoe. Ah, agora sim. Agora sim. Às vezes você tem contato com o outro no telefone. Esses dias em casa, que é 20, 25 telefonemas por dia, isso é pouco, às vezes, como é o celular junto. Olha, Deus abençoe você. Amém. Então, a nós todos, vai por aí afora. Por quê? Nosso linguajar não é um linguajar comum. Nós somos salvos. Nós pertencemos a um povo diferente. Nós somos crentes. Vamos ter orgulho disso. Lá na escola. Terminou. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Lá no trabalho, cada um, Deus abençoe. Washington, contabilidade é difícil, eu sei, né? Põe a mão lá em cima do livro e fala: Senhor, abençoe esses meus clientes em nome de Jesus. Oh, aleluia. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá? Todo mundo? A mão? O Senhor é o meu. Aleluia. Glória a Deus.